Eu sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu tive que começar de novo porque teve um problema aqui que eu não tinha tirado o som. Então nós começamos de novo pra glória de Deus. Vamos lá. Eu tô mandando a setinha chamar o povo. Já te vi, Rô. Pera um pouquinho que eu vou te chamar, tá? Pera um pouquinho. Obrigado, gente. Vai voltando aí. Aproveita esse intervalo para ir enviando a setinha e chamando mais pessoas. Aí, tá chegando o povo. Hoje a live vai ser maravilhosa, uma live especial em que eu estou falando com uma grande amiga minha e a gente vai cantar enquanto ela se ajeita lá perto da janela. Pode tirar mais, bota pra gente cantar. Enquanto ela se ajeita lá de frente pra janela pra imagem dela ficar legal, a gente vai cantar, tá bom? Eu já te vi, tá? Pode deixar que daqui a pouco eu te chamo. Glória a Deus, nós vamos louvar ao Senhor. O assunto hoje é amor na terceira idade. Vai ser top o negócio. É o tempo de vocês chegando, tá? Quando eu chamo, tu és meu tudo. Tu és o meu farol. Só em ti encontrei o amor. Tu és a direção, és a minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai enviando a setinha aí, gente, vai chamando mais gente. A live hoje vai ser abençoada. Vocês vão ver, hein? Daqui a pouco eu vou chamar a minha amiga Rosane. Convidando aí as pessoas. Amor na terceira idade é o que nós vamos falar hoje, hein? Se tua presença comigo estiver, tudo que sou se renova. Tua presença da minha vida, em meu caminhar me abençoa. Tu és meu mundo, tu és meu tudo em tudo, retidão de minha vida, caminho claro e bom. Encontrei o amor, tu és a direção, és a minha vida.
Quero mandar um beijo pro Miguel. Miguel, meu netinho lindo aí, neto da minha amiga Cássia, tá nos assistindo. Beijo! Parabéns, Cássia, pela vinda, chegada da Manuela, né? Sei que vai ser bênção, glória a Deus. Obrigado, pastora Selma Mello, que prazer tê-la aqui comigo. Eu vou convidar a minha amiga para chegar agora, minha amiga Rosane. Glória a Deus. Já convidei. Opa, o povo tá chegando. Isso aí, gente. Deus e Letícia. Ai, melhorou? né? A imagem melhorou. Pronto. Eu tive que também porque eu tinha esquecido de tirar o som. Bom, gente, eu estou muito feliz de receber a minha amiga Rosane. É sempre um prazer muito grande. Eu já estive com ela nas minhas lives lá no Facebook. Vocês sabem que durante um ano eu fiz uma live no Facebook. E aí agora, né? Nós tivemos alguns probleminha, estava caindo muito a live, então nós decidimos vir aqui para o Instagram. Ontem eu recebi uma mensagem de algumas pessoas que estavam falando com a minha irmã, né? Porque estão querendo ver as minhas lives e me procuram no Facebook. Gente, instala aí o Instagram, é tão simples, é tão fácil. Vem para cá comigo. Eu já encontrei algumas pessoas que estão aqui comigo. Eu louvo a Deus que já tem bastante gente, né? Ó, a Kátia Barbosa está aí também. Tá falando, Pai do Senhor, Rosane, né? Bênção. Isso. E nós estamos alegres. O Senhor tem nos abençoado grandemente. As minhas lives é segundas, quartas e sextas. E essa semana que vai entrar também vai ser top. Nós já temos uma listinha boa aí da turma, né, que vai estar aí conosco. Na segunda-feira eu vou estar aqui com a Eunice Justino. É uma amiga minha lá do Sul também, lá do grupo Irmãs de Jó. Ela vai contar a experiência dela. É uma mulher linda. Sabe qual é o tema que ela escolheu da live? Só para vocês terem noção. Encontrando alegria no meio do luto. Eu achei assim demais, sabe? Demais mesmo. Na quarta-feira também nós vamos estar aqui com a Kátia, né? Essa mesma, a Kátia Miguel. Ela é líder das mulheres lá da Devec Miriti. A Kátia é uma benção, mulher de Deus. E no dia 2 de novembro, no feriado, eu vou estar aqui com Valéria Barbosa. A Eunice chegou aí, ó. A Eunice vai estar aqui segunda-feira. Vai ser bênção pura. E Valéria Barbosa é uma menina também linda que eu conheci lá no Âncora, em Rio das Ostras. Hoje ela já é uma psicóloga também e vai ser bênção. Gente, eu estou recebendo algumas pessoas aí, ó. Neuropsicatia. Tá chegando aí, falou, cheguei. Uma colega minha. Ai, que legal! Bem-vinda, Kátia. Então tá. Eu vou passar a palavra para minha amiga já, para ela poder se apresentar, né? Falar. Se apresentar primeiro, depois a gente começa no assunto, porque o assunto hoje, vou fazer que nem o pastor falar, tá quente, meus irmãos. Amor na terceira idade. Eu fiz questão de abrir a live cantando junto com o meu bem, né? Porque nós somos um exemplo, olha para lá, meu bem, de amor na terceira idade. Ele tem 62 anos, eu tenho 61 anos. Entregamos a idade. E nós somos assim, na terceira idade. E Rosane também tem esse exemplo, né? Rosane também casou, para a glória de Deus, né? Depois você fala quantos anos você casou, só para ter uma noção. Eu me casei com 60 anos. 60, não era, né? Com 60 anos. E ele, eu até esqueço, gente. E ele com 61. Então, e tem sido maravilhoso, tem sido bênção, tá? Aí eu estava até conversando com as meninas da Soldado Paiva, não sei se tem algumas meninas aí da Soldado Paiva, eu estava falando com elas da diferença de você casar na terceira idade, namorar na terceira idade. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro nessa live é que as emoções não envelhecem, né? Esse sentimento do coração não envelhece. O amor não envelhece. O nosso corpo, né? Ele até envelhece um pouquinho, mas o sentimento, o amor... Gente, eu me revivi. Eu entendi, por isso que eu quis fazer essa live contigo, Rô. Que o amor, ele rejuvenesce a gente, não é? Aí todo mundo falando, você tá diferente, sabe? Tudo bem que tem um pouquinho de filtro, mas, pessoalmente, eu me sinto bem, me sinto feliz, pela glória de Deus. Ele já botou aqui segunda-feira, dia 31, Eunice Justino, aprendendo a ser feliz diante do luto. Na quarta-feira vai ser aí, eu falei assim certinho, Valéria Barbosa, vamos conversar sobre Esté, e ela também é psicóloga. A gente vai conversar alguns assuntos também sobre o emocional. Na sexta-feira, a Rosângela Cruz. Vamos falar de gratidão. Rosângela Cruz também é uma menina que tem um trabalho, ela faz um trabalho de filantrópico muito bacana. A gente vai conversar sobre isso. Gente, as nossas lives têm sido tremenda.
tremenda. Na semana passada, foi lindo tudo que Deus fez. Durante essa semana, aliás, a live de segunda foi linda, a live de quarta foi linda. Na outra semana também nós já temos um time aqui bem legal também, que vai vir a Cássia, minha amiga, contando as bênçãos. Tem um grupo de meninas aí que vem na outra semana. Para a glória de Deus, esse mês de novembro também já está quase fechado com amigas que, assim, eu ligo, aí elas tudo ocupadas, né? Mas elas dão um jeito e elas estão sempre prontas. Gente, aqui no final a gente vai tentar de novo, tá? Elas estão sempre prontas no final para me atender. Eu fico muito feliz com isso, pelo carinho, pelo amor, pela consideração. Eu sei que todo mundo tem muitas coisas para fazer, né? Eu também tenho meus afazeres, tenho minhas agendas, mas a gente tira um tempo, né? Para falar com vocês, conversar com vocês. Nessa hora, assim, tipo depois do almoço, que dá aquele soninho, você deita, coloca o celular e fica me ouvindo e ouvindo as minhas convidadas. Vamos lá, Rosane, fala aí. Bem, primeiro, boa tarde para todos, né? Para todas. E aí, para o casal em especial. Eu agradeço o convite, Nailde, por estar mais uma vez aqui falando de uma coisa tão interessante, tão importante, né? Você sabe que eu amo falar sobre a terceira idade. E eu acho que esse tema assim, é um tema muito legal, muito atual, no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Porque a nossa expectativa de vida hoje é muito maior. Aí, falando para o Celso, a expectativa dos homens hoje, de vida para os homens, é de 73 anos e para as mulheres 80. Olha só, conforme o último vídeo, né? Se cuida, não, vou cuidar bem dele, porque ele tem que durar. Olha, isso aqui eu costumo dizer, Rosane. Eu falo pra ele assim, você não pode morrer, você se cuida, pelo amor de Deus. Não vão falar que eu tenho flor roxa no coração. Não, mas eu já varri, olha, Rosane, eu já varri os pés dela hoje já. Ele varreu pra mim não casar de novo, é mole. Não tem jeito. Então, querido, eu quero muito agradecer a oportunidade, né? Meu nome é Rosane Machado, psicóloga, gerontóloga, né? Especialista aí na saúde da pessoa idosa. Trabalho mais ou menos 20 anos com idoso e eu tenho muito prazer em trabalhar com idoso. Os idosos, a gente vai vendo, idoso hoje no Brasil, né? A partir de 65 anos, mas, de uma forma geral, a gente já vê que as pessoas a partir de 60 já começam com aquelas reclamações, com as doenças normais, crônicas, né? E aí a gente já vai pensando assim, idoso com 60, mas hoje, né, Nailde, com 60 ainda não fiz, eu vou fazer, né, o ano que vem. Mas com 60 nós somos jovens, nós somos na melhor idade. Nós estamos, assim, amadurecidos. E aí quando você começa a falar até sobre essa questão do namoro, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, nós estamos preparados para tudo. Então, eu tenho muito prazer em trabalhar hoje com a terceira idade, porque eu vejo quanto a terceira idade, a partir dos 65 anos, ainda somos pessoas super produtivas, né? E é claro que existe um certo preconceito, né? Quando eu comecei a trabalhar com a terceira idade há 20 anos atrás, no serviço de psicologia do Hospital Federal Servidores do Estado, algumas colegas falavam para mim assim, mas você vai fazer atendimento para idoso não quer mais nada, essa pessoa acima de 60 anos já não vai produzir, já não vai ter certos insights, você vai se cansar à toa. E aí eu comecei a questionar, eu falei, poxa, por que não um serviço, até um serviço de psicologia, existia clínica para criança, né, psicólogo para criança, psicólogo infantil, adolescente, um trabalho com mulheres, com gestante, com todas as classes dentro do hospital. E por que não com o idoso? E aí nós começamos a fazer um atendimento individual com o idoso. Assim, tinha mais de 60 anos, a secretária mandava para a Rosane. E minhas colegas começaram a perguntar, Rosane, vai tirar o quê dessa pessoa? Como é que pode? Eu falava, não tem problema, nós vamos continuar. E aí a gente ria muito e falava assim, olha, você vai trabalhar dentro da psicanálise, que é uma linha que não trabalha com o idoso. Eu falei, não interessa, eu vou trabalhar. A gente vai trabalhar com esses conceitos e vamos começar a conversar. E a partir disso, nós começamos a formar com aqueles idosos que ficavam sentados na sala de espera, aguardando consultas, a gente começou a criar uma sala de espera para os idosos. E ali a maioria, claro, mulheres, né? A nossa incidência de saúde, de cuidados em saúde sempre é das mulheres. Então tinham assim 15 mulheres e um homem. Mas a gente começou a se reunir ali, conversar. E nós fomos vendo que existiam diversos assuntos que elas tinham dificuldade de entender a linguagem médica, né? Mas também tinha algumas questões da vida delas que elas gostariam de falar e tinham vergonha.
Então, nós resolvemos criar um grupo da terceira idade, né? E aí, junto com uma outra colega do serviço social, nós criamos um espaço de convivência ali para o grupo da terceira idade e saíam muitas questões ali. Falava-se de tudo. A terceira idade passou, nós mudamos um pouco o modelo de atendimento, que deixou de ser individual para ser um trabalho de grupo, e com um foco em grupo de convivência, que seria um assunto aberto, cada um poderia trazer um tema, era um grupo mais informativo, e aí cada um trazia um tema semanalmente. O grupo funcionava 2 horas, todas as quintas-feiras, de 11 a 1 hora, e elas começavam a querer falar de várias coisas. Falavam da doença, falavam da medicação, falavam da política, falavam do pagamento, da aposentadoria, falavam da vida delas, e falavam também da vida afetiva, da vontade de casar de novo, da viuvez. Muito legal. Então, assim, eu comecei a perceber que aquele grupo tinha uma voz importante ali dentro do hospital. Elas começaram a se relacionar entre elas e trazer várias questões familiares. Então, nós criamos assim, vamos oficializar o grupo de convivência da terceira idade. Então, eu fui estudar, fiz uma especialização na Fiocruz, para atendimento à pessoa idosa, depois fiz uma complementação na UERJ e continuei trabalhando nesse ramo. E comecei a perceber como as pessoas melhoravam. Isso que você falou aí um pouquinho, quando você tem alguém, quando você está com o seu amor, né? Quando você está casado, quando você tem companhia, essas coisas melhoram. A vida vai melhorando, as pessoas vão tendo outra cor, né? A vida vai tendo outra cor. Ali naquele grupo, era um grupo em que as mulheres se encontravam e elas falavam de tudo, da costura, da moda, do que estava usando, e aí uma dava conselho para outra sobre pintar o cabelo ou não pintar, cortar o cabelo ou não, usar maquiagem ou não. E uma coisa que eu não esqueço, muito interessante, que por 2 vezes uma paciente me deu batom. E aí eu fiquei assim, eu quero dar um presente para a senhora. Acima de 65 anos que elas tinham, né? E aí elas me deram batom. Aí eu falei, mas por que você está me dando batom? Porque a senhora, quando chega no grupo, já está sem batom, está desarrumada. E aí, meu Deus! Então, eu fui vendo que essas pessoas, enquanto estimuladas, estando em grupo, como elas se desenvolviam, como elas traziam vida uma para as outras. E assim, eu tive muito prazer de trabalhar nesse grupo até eu me aposentar. Passando esse momento, hoje, né, faço um atendimento. Eu coordeno um grupo chamado o Projeto Acolher, né, que a gente tem pacientes idosos que fazem atendimento online, que tem sido muito bom. Porque você sabe que durante a pandemia os idosos ficaram afastados, né, as pessoas da melhor idade acabaram ficando afastados dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus amigos. Esses grupos de convivência, grupo de ginástica, grupo de dança, teve que parar, né, por uma orientação nacional e até de saúde. E aí muitas pessoas ficaram em casa isoladas, sozinhas. E alguns filhos, algumas pessoas que já me conheciam, começaram a me pedir atendimento, perguntar se eu poderia fazer atendimento online com essas pessoas. Hoje eu faço atendimento, eu tenho um projeto que é Cuidar e Acolher, que é um projeto que a gente desenvolve numa sala hoje aqui no MEIA, que é um trabalho de estimulação cognitiva para as pessoas que já apresentam um pouco de demência senil ou a própria demência de Alzheimer. Então, eu faço esse atendimento presencial. Nesse espaço, a gente faz jogos de memória, a gente faz jogos de pintura, algumas técnicas que a gente vai usando para ajudar essas pessoas a terem mais memória, mais vitalidade, mais consciência. E aí, eu também faço esse trabalho individual, que é o atendimento online. Que, para a nossa grande surpresa, as pessoas acabaram realmente se integrando e conseguindo. Antigamente, a gente pensava assim, será que a pessoa com 60 anos ou 65 vai ter acesso à internet, como nós estamos tendo agora, né, Yudi? Sim, Hoje, eu vejo que muitas pessoas já têm acesso, né? Os filhos ensinaram, os netos ensinaram, a própria vontade, conhecer alguém, participar de algum grupo, né? Grupo de relacionamento online, então fez com que as pessoas começassem a se mobilizar e utilizar a internet. Então, hoje a gente faz esse atendimento online e tem sido muito bom, tem sido bênção, graças a Deus. E assim, a gente está aberto para receber. Fale-me. Aí a gente, o assunto, né, muito interessante. Nós tivemos aí na ADVEC no MEIA, né, que você trabalha, né, com o grupo da
da terceira idade, achei muito lindo o trabalho que a DEVEC faz, né? Já tem algum tempo, né? Eu me lembro que aqui na nossa igreja, minha mãe participava de um grupo da terceira idade, não sei se era igual o que você faz lá, mas a mamãe participava às vezes. Então, mas assim, o assunto hoje que nós queremos focar porque assim, como você falou, idoso é a partir de 65 anos. Mas eu vim de uma época em que, assim, quando eu fiz 50 anos, eu já me achei velha. Eu falei, meu Deus, 50 anos, porque assim, a gente acha muita coisa, né? Aí quando eu encarei os 50 anos, vesti os 50 anos, né? E aí eu comecei a perceber que eu ainda estava a mesma coisa, não podia agir igual, não vestia igual, né, ainda. As roupas ainda davam, né? Aí foi passando 50 e chegou a 60 rápido, porque passa muito rápido, né? Sim. É incrível. Passou muito rápido, eu fiz 50 no outro dia, e quando eu me vi, eu já estava com 60, passou muito rápido mesmo. Mas aí... o que eu queria falar isso, eu coloquei aqui uma das formas, um dos maiores benefícios do amor na terceira idade é que ele ajuda o idoso a distrair a sua atenção daquilo que o aflige. Porque isso que você falou, a gente sabe que a gente sofre um certo preconceito. Tudo bem que você falou que, pela sua estatística aí, né, que é a estatística nacional, ainda não estamos na terceira idade. É claro que tem determinados lugares que a gente pode entrar na fila, na frente, né, e tal. Mas eu já sofri discriminação de estar aquela placa assim, né? Acima de 60 anos, você não precisa enfrentar a fila e tal. E eu passo à frente, e alguém, ou o próprio caixa, só falta me pedir o documento, né? Aí, discriminação, entre aspas, porque a gente fica se sentindo, né? Oba, né? Ninguém dá a idade que realmente eu tenho. Aí eu já tirando onda, você quer que eu mostre meu CPF? Eu tenho 61 anos. Aí nessa hora a gente, né, faz questão de falar a idade. Mas a gente sabe que fala. Porque o que acontece na de hoje, na verdade, a terceira idade, o envelhecimento, a gente considera a partir de 65 anos em países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente começa a considerar a partir dos 60 anos. Então, existe um pouco essa dúvida entre os 65 e 60, né? Sim, tem. Mas, assim, em alguns lugares, a partir dos 60 anos, você já tem direito. Porém, um outro modelo, para você ter a sua carteirinha sênior de passagem de graça, tem que ser 65 anos. Então, alguns lugares respeitam, né? Essa lei brasileira. Eu não tenho carteirinha, não. Pois é, então, aí você não tem carteirinha, então a senhora não é idosa. Idosa é a partir de 65 anos. Nesses países mais desenvolvidos, seria isso. Mas aqui no Brasil, a gente começa a considerar os 60, porque antigamente, como você falou, a sua mãe com 60 anos era uma idosa, participava de um grupo, não se vestia de forma com uma roupa azul, uma roupa branca, ela botava mais uma roupa mais simples. Era não sempre aquela roupa sobra, né? Então, antigamente... Hoje em dia a gente coloca cores, né? Cabelo solto. Antigamente a pessoa depois de 60 anos não usava cabelo solto, era sempre aquele preso, né? Um pouco. Acho que a senhorinha de hoje corta baixinho e tira onda. As pessoas as senhoras da igreja que faziam parte do coral, nós somos uma geração que nós vimos isso, né? Com certeza os nossos netos, os nossos filhos não nos veem de coque, né? Estamos de cabelo solto, vamos para academia, nos maquiamos, botamos roupa colorida, né? Mudou muito a sociedade. E esse conceito, então, da terceira idade vem mudando. Você vê, se a nossa expectativa de vida das mulheres vai ser até 80 anos, quantas brincadeiras a gente vai fazer até os 80 anos, amiga? Quantos passeios, quantas festas, quantas lives você vai fazer até os 80 anos? Então, mudou muito. A nossa sociedade, a nossa vida do dia a dia mudou muito em relação à idade. Embora a gente fale assim, são 60 anos. E aí? Será que a pessoa com 60 anos ou mais pode namorar? Essa é a nossa grande... Aí a gente entrou no assunto. Não, porque aí o que eu estava te falando é isso. Porque pelo que a gente escrevemos aqui, né? É que esse benefício do amor ajuda a gente a distrair a atenção daquilo que nos aflige. Por quê? A gente passa por discriminação, as pessoas acham que a terceira idade não tem direito a algumas coisas, né? Aí acontece o amor, né? Acontece o amor e a gente se vê
jovem de novo. Jovem no sentido de, assim, poxa vida, eu ainda sinto isso. Esse sentimento é igual quando eu era jovem, porque é incrível que o sentimento é o mesmo. E é tão importante, então, quando fala assim, que ele faz a gente distrair a nossa atenção das dores, dores nas costas, dores aqui, dor ali, né? Porque é a época do condor, né? Ah, tô com dor aqui, dor ali. Quando você está feliz e você está amando, você libera hormônios, né? O hormônio da felicidade, o hormônio do prazer. Então, você tem essa disponibilidade, você quer fazer, né? A serotonina aumenta, a ocitocina aumenta. Então, nós queremos ainda muito, né? Quando você está apaixonado, quando você está amando, você tem esse relacionamento, esse sentimento bom. O que é o amor? É um sentimento bom. É um sentimento de prazer, é um sentimento de carinho que você tem pelo outro, né? É um sentimento, é uma coisa subjetiva, mas que te dá vivacidade. Imagino, quando você conheceu o Celso, quando vocês se reencontraram, aí você ligava para ele, falava no Instagram, falava no WhatsApp. Essas coisas deixam a gente mais elétrica, mais feliz. Então você tem mais disponibilidade. E aí quando você encontra um amor, quando você está aberta, né, Nailde? Porque assim, tem muitas pessoas que falam assim, ai, mas agora eu fiquei viúva, eu não vou olhar mais para ninguém. Ai, agora eu não quero mais saber de ninguém. E, de repente, o amor surge, como foi o caso de vocês, né? Como foi o meu caso também. Eu me casei com 56 anos, né, há 3 anos atrás. Assim, eu não imaginava que eu fosse encontrar uma pessoa. Você sabe, você me conhece há muitos anos, eu estava divorciada há muitos anos, eu me casei a primeira vez em 1988, olha quantos anos, né? E casei a segunda vez em 2018, 30 anos depois. Eu passei bastante tempo sem casar, né? Mas isso não perdi esperança, eu queria me casar de novo, queria reconstruir minha família. E aí, quando você encontra essa pessoa, que você passa a ter com quem dividir, com quem conversar, isso tudo vai te dando muito prazer, vai te dando muita alegria. Às vezes, imagino quantas vezes vocês aí ficaram até meia-noite, 1 hora da manhã conversando, né? Olha, vou te contar um segredo. A gente já viu o dia raiar, a gente conversando. Aí se sente como aqueles jovens. E detalhe, né? Eu sou de dormir logo, eu durmo cedo. O sono não vinha, a gente ficava conversando, entendeu? E o assunto da outra quando vê. É incrível, né? Isso. Para que sono? E a gente pensa até assim, dormir para quê? Só vou ver amanhã, só vou conversar amanhã. Não, vamos falar hoje. E a conversa flui cada vez mais. E aí você já tem o prazer de se arrumar, comprar uma roupa para sair com aquela pessoa, fica aguardando, como o Pequeno Príncipe fala, né, no livro dele. Se você marcou às 5, você já começa a ser feliz antes, né? Quando o Pequeno Príncipe ele fala lá para... Esqueci agora o nome do bichinho, que ele fala para Rosa, né? Se tu vem às 5, às 4 já começa a ser feliz. Então é exatamente isso. A gente já se prepara, tem uma preparação no coração. Eu quero encontrar aquela pessoa, eu quero ver. Existe esse prazer, né? E aí a gente começa a pensar também, a gente não pode desvincular isso da nossa vida sexual, né? Que a gente depois, a gente casa, e aí se a gente pensar, mas será que eu vou casar? Será que eu vou ter uma vida sexual ativa? Nós... Com a maturidade, na verdade, o homem, a gente diz que o homem, depois dos 65 anos, ele chega na fase do poder. As mulheres têm a fase lá dos 40 que dizem que são as mulheres lobas, que estão podendo tudo. E os homens depois dos 65 anos são os homens poderosos. A gente fala muito sobre isso, a idade do poder. Por que poder? Porque agora ele pode sair mais, porque agora ele pode gastar mais, ele tem mais tranquilidade. Muitas vezes ele já está aposentado com 65 anos, então ele tem um horário mais disponível, pode namorar, pode ficar à vontade, né, Celso? Até 6 horas da manhã conversando. E aí, depois do casamento, você sabe também que quando você vai começar as suas relações sexuais, você não tem mais aquela aflição do adolescente, do jovem, né, do recém-casado. Eu vou ter que ter uma relação de horas. Nós vamos ficar ali horas. Não existe mais isso. Você já é maduro para saber que você tem um corpo diferenciado, né? Porque o nosso corpo modifica, as mulheres têm menos lubrificação, os homens têm menos tempo de ereção. Isso faz parte do nosso envelhecimento, isso faz parte da nossa vida. Então, nós estamos preparados para ter um relacionamento maduro. Na verdade, aí a gente vai se preparar com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, com muita conversa.
E assim, você vai deixar de ser uma mulher sensual? Não. É claro que você, dentro da sua capacidade, você vai criar, você vai pensar, você vai seduzir seu marido, sei lá como, se é com batom, se é com brinco, se é com perfume. Então, a nossa vida sexual, ela vai existir de qualquer forma. Porém, a gente não vai ter mais aquela ansiedade. Porque os jovens hoje com 14, 15 anos que começam a relação sexual, eles querem porque todo mundo faz, vamos lá, é bom. Às vezes você conversa com alguns jovens, eu já tive essa experiência em atendimento psicológico, as meninas falarem assim para mim, eu pensei que fosse melhor. É tão rápido, acabou. Então, o jovem, quando ele começa na relação sexual, ele tem muito afoito, né? Para querer Muita saber. expectativa também, né? Tem muita expectativa. E às vezes já aconteceu também de eu ouvir, né, de uma moça, de uma menina ter relação sexual com um rapaz num final de semana, no outro com outro. E aí você está feliz? Não, acabou, não era aquilo. Nós, na nossa maturidade, quando a gente tem lá o nosso casamento, que a gente vai ter o nosso parceiro, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em se divertir, em ter prazer, em ser feliz, em dividir com o outro, e saber o que o outro gosta. Companheirismo também, né? Então, assim, às vezes a gente fala da sexualidade hoje, a sexualidade na nossa fase não é só o ato sexual, mas essa sexualidade vem do modo que você trata ele, o joguinho que você faz, sei lá, a mesa que você bota e você dá uma dica para ele, oba, hoje vai ter, ou você deixa uma pecinha, oba. São essas dicas que a gente vai ter nessa relação muito mais tranquila. A relação sexual, ela vai acontecer. Tem uma menina aí, Eunice. Eunice, minha amiga, ela botou assim: conheci meu marido atual com 45 anos, foi tão bom. Olha isso, as pessoas estão se identificando, né? Porque, assim, de verdade, deve bater um medo, né? Mas, assim, eu gosto sempre de falar isso, agora nas minhas palestras, ultimamente, eu tenho falado bastante sobre isso, porque, assim, é tipo assim, para tranquilizar, porque eu também, eu fiquei também nessa expectativa, assim, falando, meu Deus, como é que vai ser? E agora já não estou mais com aquele corpo de jovem, já não tem mais aquele vigor de antes. Mas ele também não, entendeu? Então, agora, a gente, no caso, é bem mais simples, porque, assim, somos maduros, né? Não se exige tanto um do outro. Eu acho que o que é mais importante nessa relação da terceira idade é essa tranquilidade, essa maturidade de entender o outro, esse companheirismo, esse cuidado um com o outro. Eu acho que o amor, ele tem várias formas de se demonstrar. E na terceira idade é muito mais fácil, porque assim, os jovens, eles já têm cobrança do mundo. Entre eles mesmos, um fica falando pro outro, a minha performance, outro, entendeu? Querendo, né, tirar onda. Agora, a gente não tem isso. Primeiro porque, principalmente entre as mulheres, quase não se fala na terceira idade, não é? Você que trabalha com elas, você deve saber. Assim, quase não se comenta, né, sobre como é que é a vida sexual e tal. Eu fiz uma palestra, foi essa semana, né, e eu falei, tinha algumas viúvas, e eu falei com elas, falei, gente, não se preocupa, porque a hora do sexo é natural, é normal. E alguém me falou, mas não dói? Eu falei, não dói, você está indo para fazer uma coisa que você já conhece, você já sabe como é. Né? Aí, aliás, a gente vai com experiência, com mais experiência também, que é o que falta para os jovens, né? Quando começa. Pode falar. E assim, se a pessoa tem possibilidade de ir no médico, numa ginecologista, pedir uma avaliação, se ela... Porque assim, sabemos que no nosso corpo acontecem as transformações do nosso envelhecimento. A gente vai vendo no dia a dia. A pessoa depois dos 60 tem diabetes, tem hipertensão, né? Alguns aparecem com uma questão de depressão, de desânimo. Isso são coisas naturais, né? O nosso organismo fica mais ressecado, a gente precisa hidratar mais, a gente precisa passar mais creme. Então, quando você tem uma relação, você tem que pensar também assim, olha, o meu corpo modificou, não é mais o mesmo. Como você está falando aí, a gente sabe que na menopausa a mulher engorda. Aí a gente fala, meu Deus, eu queria tanto permanecer mesmo corpinho. Mas não tem jeito, isso é uma coisa natural do corpo, do ser humano, do envelhecimento. Então, quando você vai ter essa relação com o seu parceiro, você não fica mais preocupado em tantas coisas. E como você já tem uma certa maturidade, você já pode conversar com ele antes, que é diferente desses jovens impulsivos. A gente já tem um tempo de conversa, de dizer como o que é bom para mim, o que eu gosto, como é que foi, até você contar a sua experiência anterior.
Normalmente a gente está no segundo casamento, sabe que é outro marido, outro parceiro, e isso é uma coisa diferente. Porque também, Naís, aquilo que nós aprendemos na nossa idade, conforme nossos pais nos ensinaram, era muito tabu, não se falava sobre sexo, não se falava sobre lua de mel, casamento, nada disso era falado, nada disso era orientado. Então, Rosane, o que eu vejo é isso, a gente vem com essa carga do passado, entendeu? Com essa carga. Então, a gente, o que acontece? Até no outro dia eu vi um pastor, ele falou, achei muito interessante ele falando, o casamento é como uma viagem, né? Que você resolve entrar nessa viagem com alguém, com um parceiro. E aí você vai dividir alguns problemas durante a viagem, mas é importante você querer chegar até o final. E assim, nessa viagem, cada um vem com a sua bagagem, né? No caso, ele veio com a dele e eu venho com a minha. O que a gente, eu acho, não sei do teu caso, mas no meu caso, eu senti que houve uma fácil adaptação. Porque assim, eu adaptei do jeito dele e a gente ainda está ainda, né? Porque nós vamos fazer um ano, dia 12 de novembro. Tem algumas coisas que nós estamos nos adaptando, mas eu achei que não houve grandes dificuldades. Porque a gente, na terceira idade, vamos falar da terceira idade, nós estamos maduro bastante para saber o que aborrece ele. Tipo assim, eu já sei quando eu falo alguma coisa que ele aborrece, que ele já fica quieto, ele não é de discutir, ele fica quieto. Aí eu, não fica chateado, eu já sei, porque ele fica, né, ele se fecha. Ao contrário, eu não, eu já começo a falar, então ele já sabe que eu já fiquei chateado porque eu fico, né? Então, cada um tem o seu jeito e a gente vai nos adaptando. Então, eu não sei, eu percebo que nessa idade, nesse auge da nossa vida, né? Você querer ter um relacionamento com alguém, eu gosto de falar isso para as meninas que pensam em ter e têm alguns medos, é bem mais fácil do que o primeiro. Por quê? Porque você já tem uma certa história, uma maturidade, um jeito de querer que dê certo, né? A primeira coisa que a gente quer que dê certo. Não, Rosane, eu estou vendo vocês falando aqui, a terceira idade, a questão, eu vejo assim, a questão do medo, né? Talvez ela está falando aqui, a facilidade, tanto para mim como para ela, foi fácil porque já se conhecíamos um pouco um do outro, porque questão do medo, eu não falo a questão do medo, porque tem pessoas que vêm de outra experiência, que o marido foi violento, batia, tratava mal, aquele negócio todinho. Então, quer dizer... Já vem aquele trauma, já vem aquele trauma, não? Como é que você vai casar de novo? Você agora vai tá maluca, ou tá maluco, não sei o quê. Tal. Eu não tive essa... Graças a Deus, eu fui bem casado, como ela também foi bem casada, 36 anos, ela 36, eu 36. Então, quer dizer, a gente está vindo de uma experiência, assim, posso dizer que assim, que Deus nos ajudou bastante. Sim, chegamos até onde chegamos. Então, quer dizer, aí chegamos agora para essa nova experiência. Então, quer dizer, eu não estou vindo com trauma de medo. Assim, começar um relacionamento com ela. Olha só, ele fazia uma comparação que eu achava meio esquisita, mas hoje eu entendo, do carro. Fala do carro que você falava. Gente. Você vai comprar um carro, a pessoa vai comprar o carro e fala assim, não, aquele carro ali, ele não sabe a procedência. Não sabe a procedência do carro, o carro, entendeu? Não, mas eu sei a procedência do carro. Eu não, aqui, com certeza, eu sabia a procedência dela aqui. Tomara que seja um conversível, né? Além do mais, é bom até para os nossos queridos amados ouvintes que estão nos acompanhando aí, embora eu fiquei 36 anos casado, como ela também ficou 36 anos casado, mas na nossa adolescência, tivemos assim a experiência, eu tive uma experiência de dar meu primeiro passo na igreja, onde o pai dela era o dirigente da igreja. Eu já conhecia ela, depois, na mocidade dela, o marido dela fiz parte da mocidade junto com ele na mocidade. Então, quer dizer, eu sei, né, como ela também sabe um pouco da minha vida também, o que eu vivi com a minha esposa também. Então, foi bem mais fácil para a gente. Eu acho que quando tem assim, um certo conhecimento, é mais fácil realmente. Com certeza. Mas a questão da adaptação, eu acho que independe disso, né? Porque a adaptação, você tem que procurar, né? Poxa, peraí, ele gosta de fazer assim, eu vou tentar manter isso assim, entendeu? E ele também, né? Que eu tenho, assim, eu fiquei 1 ano sozinha, ele ficou 3 anos sozinho, quer dizer, ele já tinha pego o ritmo dele. Eu também já tinha pego o meu. O que a gente vê? Nós juntamos isso, né? Estamos trabalhando e tá dando certo, tá? A química misturada tá legal. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração,
nós já temos um certo conhecimento, porque assim, Celso, você está falando, você conheceu a Anaildes na adolescência, se reencontraram, né, na vida adulta depois de viúvo. Estou falando isso para pessoas que não conhecem vocês, né, que podem estar assistindo a gente. Então, e vocês também, nós já temos um conhecimento bíblico, né, a gente já tem um parâmetro daquilo que você vai saber mais ou menos, aquilo que você aprendeu dentro da igreja, né? Sim. Agora, tem pessoas no dia a dia que não têm esse conhecimento, né? São casais que podem não ter, pode ser um homem que nunca teve nunca participou de nenhuma atividade religiosa, ou uma mulher. Então, assim, essas pessoas quando vão se encontrar, né, é importante sempre a gente pensar no respeito, né, na individualidade. Uma coisa que eu falo muito no dia a dia, no atendimento para as pessoas, assim, nós fomos criados de formas diferentes. Nailde foi criada na família dela, com os princípios dos pais, e você na sua família. Quando a gente chega lá na vida adulta, nós vamos pegar, né, vamos juntar, vamos unir no nosso casamento essas nossas diferenças. E aí é muito importante que a gente respeite o outro, que a gente pare, assim como a Nailde falou, quando você está aborrecido, ela já percebe que você fica quieto, mas ela fala muito, né? Então é importante que a gente perceba as nossas diferenças, o que eu gosto, o que o outro não gosta. Por exemplo, uma comida, sei lá, eu gosto de feijoada, o outro não gosta. Eu gosto de legume, o outro não gosta. A gente também tem que dar uma paradinha e pensar, olha, eu vou casar com uma pessoa que teve uma criação diferente da minha, uma formação diferente, né? Porque às vezes a gente encontra um homem que é cortês, educado, mas às vezes a gente também encontra homens, as mulheres encontram homens que dizem, não, quem está mandando sou eu que falo, tem que me obedecer. Ou às vezes a pessoa fica boazinha durante o namoro, depois que casa, não, quem vai te sustentar sou eu, você tem que fazer o que eu quero. Então, quando a gente for casar nessa parte da nossa maturidade, a gente tem que entender que nós vamos encontrar uma pessoa diferente da gente, que teve uma criação diferente, que os pais ensinaram diferente, né? E que aí você vai juntar debaixo do mesmo teto, no dia a dia, com aquela pessoa. Então, na hora de se alimentar, na hora de dormir, um ronca, o outro não ronca, né? E como é que essas pessoas se encontram? Porque hoje em dia, na maioria dos casos, as pessoas não casam muito rápido, né? Começam a namorar, aí começa a perguntar, será que é isso mesmo que eu quero? Vem uma grande dúvida social, porque hoje, na nossa sociedade, casar para quê? Não casa não. Falam sempre assim, né, Celso? Você que é homem. Tem tantas mulheres, tem 30 mulheres aí, você vai casar com essa? Você vai perder as outras? Não casa não. Isso, infelizmente, é uma situação social que a gente vive. E quando você decide viver com aquela pessoa, construir algo com aquela pessoa, você sabe que você está levando uma pessoa diferente da sua casa. Sem anúncios e aprenda a vencer sem interrupções. Espera um pouquinho, vai desligar aqui. Oi, vai. Uhum. Então, é diferente da sua mãe que te educou, é diferente da sua irmã, da prima, da avó. Então, aí você vai juntar com aquela mulher, por exemplo, minha esposa gosta sempre de usar cabelo solto. Mas a minha mãe só usava cabelo preso. Aí começa, porque você não prende cabelo? Parece com a minha mãe. Então, quando a gente está lidando nas consultas com casais, a gente tem que sempre lembrar isso para eles. Vocês são pessoas diferentes que se uniram. E a partir dessa união, sempre há a questão do ceder, do compreender, do procurar fazer o melhor para o outro. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estava acostumada a jantar. Ou existe também, né, aquela comparação. No meu primeiro casamento, eu jantava às 8 horas da noite. Agora eu não quero jantar às 7h30. Você está assumindo um relacionamento com outra pessoa. É uma pessoa diferente, que vem de um lugar diferente. Então a gente tem que aprender sempre a dosar. E aí, quando a gente fala, né, Nailde, o amor, ele supera, ele suporta, né? Quando a gente vê lá em Coríntios, que a gente vê em 1 Coríntios 13, quando fala, o amor é benigno, ele tudo suporta, né? Porque a gente tem que saber que esse amor que você está sentindo, ele não é um amor provisório, não é um amor de um dia, é um amor contínuo. E a gente precisa aprender a respeitar o outro para que esse amor cada vez floresça mais, né? Então, assim, ceder um pouco, às vezes a gente precisa, a mulher, né, Nailde? A gente olha assim, não acredito que ele está fazendo isso, não foi isso que eu queria, que eu falei para ele, né? Mas aquela coisa que a gente fala sempre da pasta de dente, aquele episódio da pasta de dente. Um aperta a pasta de dente até em cima, o outro não.
Um deixa a escova na pia, o outro não, bota no lugarzinho. Aí você de manhã olha assim, meu Deus, eu já falei isso com ele. Mas aí a gente tem que saber que ele foi criado diferente, que lá na criação dele a pasta de dente podia ficar rolando de qualquer forma, e na minha criação não. Então a gente vai juntar. Então vamos combinar? O que a gente pode fazer? Um dia você bota a pasta de dente, aperta, outro dia eu aperto. Então a gente tem que fazer essas combinaçõezinhas no dia a dia. Olha só, vamos lavar a louça junto? Eu vou te cheirando, você vai me cheirando. Que bom a gente fazer isso junto. Porque, mas eu nunca lavei louça, mas agora eu vou te ajudar. E aí nós vamos vendo que na terceira idade a gente tem muito mais paciência para isso. Por isso que a gente fica mais feliz, mais tranquilo, porque a gente vai na parceria. Tudo é bom, mas é importante que a gente venha ter parceria. E aí a gente faz o nosso código, a gente dá um cheirinho, a gente bota um perfume. Então, nesse nosso relacionamento da terceira idade, é importante que a gente não perca isso, a parceria de vista, né? Somos pessoas diferentes, mas daqui para frente nós vamos viver um tempão juntos. Até porque, né, Nail, chega uma mulher com 65, 70 anos, está anos separada, ou anos sozinha, ou vai ser o primeiro casamento. A gente não está desejando aquilo? Assim como o homem também não está desejando ter uma companheira? Então, a partir do momento que vocês vão para debaixo do mesmo teto, vão dormir na mesma cama, a gente tem que abrir mão de algumas situações do nosso desejo, né? Às vezes fala, mas eu só quero dormir do lado direito, ele só dorme do lado esquerdo. Vamos trocar? O que a gente pode fazer? Essa noite vai ser uma noite diferente, a gente vai dormir no sofá. Então, essas alternativas que a gente faz, que a gente pode fazer, é que vão impulsionar o nosso amor e o nosso relacionamento. Porque senão você fica, que coisa chata, eu só durmo do lado direito. Você agora tem um parceiro, um companheiro, e a gente vai aprender a dividir, e vai fazer uma gracinha, vai falar uma coisinha bonita, né? Vai trazer, não sei se vocês lembram, que eu lembrei uma coisa assim agora, muito antiga, gente. Antigamente nos jornais tinham os bonequinhos que traziam uma frase bonitinha, né? Hoje em dia nós não precisamos disso, evidentemente, mas a gente pode, no nosso dia a dia, mandar um beijo para o marido no WhatsApp, mandar uma mensagem, mandar uma foto. Tem tantos recursos que a gente pode utilizar hoje para falar desse amor e motivar, né? E mexer com esse amor que a gente tem que fazer. Preparar, sei lá, um jantar à luz de vela. O marido chegou da rua, opa, tem um jantar especial, né? Tem uma lingerie especial. São essas coisas que vão motivando a gente. A gente pensa, mas eu tenho 70 anos, vou comprar uma camisola. Por que não, querida? Compra sua camisola bonita, seu lingerie, coloca seu perfume, chama ele para te passar um olhinho da Natura. Olha que delícia. Faz parte da vida. Olha que comercial. Eu lembrei agora aqui do que está aqui perto de mim. Vai ganhar mas pode ser o que for. Né? A Natura vai ganhar dinheiro. Vai agradecer. Mas pode ser qualquer um, entendeu? Eu acho que o óleo da Natura é afrodisíaco, né? Também. A gente tem que pensar nessas questões de hoje, que a gente tem mais recursos, né? Temos 60, 65 anos, mas a gente tem muito mais recurso do que antigamente também, aqueles casais que foram criados, nossos pais. Não, tem que casar, tem que ficar todo dia fazendo a mesma coisa, tem que só sair para aquele mesmo lugar. Hoje a gente pode sair, tem caminhada para fazer, andar de bicicleta, passear num parque, tem tantas coisas que a gente pode fazer junto. Né? Tem uma consultora da Natura aí, ó. Assim não saiu de repente. Consultora. Um beijo, Edilene. Bem-vinda. Um beijo, querida. Olha só, tem alguém soprando no meu ouvido, lembrando aqui, do buraquinho do lençol. A gente foi da era, no início. Não, eu não peguei essa era, não. Nós ouvimos falar. A minha mãe era uma mãe super rígida, que não conversava nada sobre sexualidade, nada. E aí ela falava para mim assim, você vai aprender na revista, você vai aprender na faculdade. E hoje a gente tem acesso a conversar com os nossos filhos, a mostrar, a orientar. Graças a Deus, hoje assim, eu recebo alguns adolescentes, alguns pais que me pedem para conversar com os filhos, né? Para poder orientar como é que você vai ter. Porque também a questão do prazer, né? Prazer na sexualidade, ele também precisa ser estimulado, ensinado, melhorado. Porque às vezes você, assim, foi casada há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E aí
aquele prazer que era uma coisa muito contínua, só podia ser assim, naquele jeito, só podia entrar no quarto 10 horas da noite, fechar a porta, a janela, apagar a luz. Foi essa forma que nós fomos ensinados, que talvez os nossos pais foram ensinados também. Hoje em dia nós temos vários recursos. Vamos namorar na cozinha, no banheiro, onde der, na banheira. O negócio é a gente aproveitar. Estamos na terceira idade, nós temos liberdade e temos maturidade. Ah, hoje eu quero ver filme na sala. Vai, meu filho, na sala, onde você quiser. Tem que ser feliz. Seu companheiro, tem que saber se seu companheiro concorda? Concorda. Então, minha querida, tem que aproveitar a vida. Não é? Não? Então, assim, nós, independente de termos sido casados ou não, Nailde, mas as pessoas que têm acima de 65 anos, ai, Rosane, eu tenho vergonha do meu corpo. Mas o corpo dele já não é mais o mesmo, querida. Ele já não faz mais o mesmo movimento. Ele já não é tão viril assim. Não adianta você falar, ai, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, não. Divida com seu companheiro, converse com ele, fala para ele o que você gosta, o que você não gosta. Ou descubram coisas novas, Nailde. Porque hoje a gente tem a oportunidade de conversar, sentar do lado do seu marido, do seu companheiro, e conversar com ele. Olha, eu nunca ganhei beijo no ouvido. Você pode beijar meu ouvido? Isso acontece, gente. É muito natural isso acontecer. E a gente vai poder, ai, eu queria tanto aquele beijo, nunca ganhei. Conversa com ele, explica o que você gosta. Será que a gente pode tentar? Eu ouvi falar. Conversa, a gente tem mais possibilidade. Vamos ler alguma coisa ou vamos conversar com alguém que tenha mais experiência que a gente, que possa nos ajudar. Assim também como tem casais que também têm dificuldade de chegar ao orgasmo. E aí, como é que a gente tem que fazer? Tem que tratar, tem que conversar, tem que saber por quê. Tem mulheres com uma certa idade, Nailde, depois de alguns anos de casado, que já me relataram que nunca tiveram orgasmo. Ah, como assim? Mas eu não sabia o que era. Eu acredito, porque não foi ensinado. Né? Não foi ensinado. E hoje a gente tem a oportunidade. Estamos aqui nessa live aberta para falar dessas situações da terceira idade, do amor na terceira idade. Tem uma menina aqui, ó. Nunca fui casada, mas em nome de Jesus, meu amado, vai se apresentar. Eu tenho 61 anos, estou no aguardo. Ele vai chegar e você vai ser muito feliz com ele. Com certeza. Porque é muito gostoso namorar, trocar figurinha. A gente fala sobre isso, mas a gente sabe do perigo que tem também, né? Principalmente esses encontros, né? É perigoso. Então, assim, não se pode ser deixado pela carência também, né? Para deixar qualquer um se aproximar e aí cair no conto, né? A gente vê tantas histórias aí, né? Tem que tomar cuidado, sim. Ah, tô desesperada. Não. É orar, pedir a Deus para preparar alguém. Eu sempre fiz isso, orei muito, pedi a Deus para preparar alguém, né? E pesquisar. Ah, apareceu alguém? Procura saber quem é, a história de vida, a família, né? Pergunta alguém se conhece. Não vai em encontros assim, às cegas, não. Hoje em dia tá muito complicado as coisas, né? Tá muito difícil. A gente vê muitas histórias difíceis. E a terceira idade, ela é muito atingida com isso, principalmente a mulher, né? Sim. A gente vê muito picareta aí, né? Que vê a mulher, né? Ah, tem a sua pensão, aí quer se encostar. Então tem que ter, sim, cuidado com isso, né? Procura saber, fala com a pastora. A minha pastora Elisete me aconselha, eu vejo, vai lá, ó, isso aqui apareceu para mim, conversa, pergunta a um obreiro, uma pessoa de confiança sua, né? Para saber a respeito da história. Eu tenho que saber a questão da saúde também física dessa pessoa, né? Porque às vezes você vai casar com uma pessoa, você tem que saber se essa pessoa é saudável, se está bem antes do casamento. Porque às vezes, não, mas eu estou apaixonada, eu estou carente, eu estou precisando. Existem doenças sexualmente transmissíveis, que as pessoas precisam estar atentas a isso. Hoje em dia, até tem pessoas que se descuidam na terceira idade. Eu já ouvi relatos de pacientes do grupo assim, eu estou 30 anos sozinha, encontrei um rapaz, encontrei um homem no grupo da dança, no grupo da ginástica lá, passei a ter relação com ele, levei ele para casa, e não sei o quê. E assim, e a saúde dessa pessoa? Mas aí ele não falou nada. Então é importante, antes de você ter seu companheiro, de você pensar em estar com alguém, de você se casar, você ver a saúde dessa pessoa. Como é que ele foi? Por que ele está esse tempo todo sozinho? O que está acontecendo com ele? Fora a questão também emocional, né, Nailde? Você estava falando aí que hoje muitas mulheres acabam sendo envolvidas
por determinados homens, né? Então a gente tem que pensar na saúde emocional desses homens também e das mulheres. Não é porque você está carente, porque você não encontrou ninguém durante muito tempo, que você vai casar com o primeiro que aparece, que você pode casar com uma pessoa que é solteira e que aquela pessoa tem uma doença psíquica. É uma pessoa perversa, é uma pessoa má, né? Então a gente tem que sondar isso. Eles fazem uma capa, né, de cordeirinho e depois demonstra as garras, é muito perigoso. Então é bom, eu me casei rápido, sabe? Em 3 meses, né, amor? 3 meses. 3 meses nós nos casamos, mas eu conhecia ele, eu conheço a família dele, ele conhece a minha família, então não fui às cegas assim, né? Primeiro que chegou, não. Então é importante sim saber, conhecer, e como a Rosângela está falando, como a Rosane está falando, é importante ver até mesmo a parte da saúde mental e psíquica da pessoa, né? Porque a gente hoje em dia tem tantas histórias terríveis aí que a gente vê, né? Muita coisa triste aí que não é mentira, não, é verdade. Oi? As pessoas são maltratadas. Pode falar, ele está falando uma coisa aqui séria. Não fazer a coisa escondida que me fizeram até, Rosane, eu paguei não vou seguir a palavra mico, não, né? Mas depois de 60 anos, tive que pedir em namoro, né, para me casar, o irmão dela ir na casa dele. Você já imaginou? Mas o que eu acho bacana nisso tudinho é que antes dela se envolver, assumir um compromisso sério, ela primeiro também envolveu a família dela também, né? Envolveu a família, a pessoa que ela conheceu, e fui na casa do irmão dela, né, para falar da minha intenção, né? Parecia até que era uma adolescente depois de Eu estava me sentindo uma adolescente. Mas foi muito lindo. Hoje tem pessoas que, depois pelo fato de ter ficado 5 anos viúvo, separado, sei lá, alguma coisa, aí a primeira pessoa que aparece não quer nem saber dar informação para o filho. A minha filha, antes de eu começar o relacionamento, eu já conversava com a minha filha a respeito dela. Minha filha sabia, minha filha, está acontecendo isso, tal. Minha filha sempre... Então, nunca fiz nada escondido, assim, para que... Entendeu? Então, isso é muito bom. Esse ponto que ele está falando, Rô, é importante, né? Porque se você conhece alguém e essa pessoa fala, não fala para a tua família de mim, não. Tem alguma coisa errada, não é? Sim, então é bom porque aí... Tipo assim, eu sempre falo isso, né? Quando eu estava, antes de conhecer o Celso, que vinha alguém, né, para mandar alguma mensagem, eu pedia a Lília. Eu mandava para a Lília olhar, a Cássia, minha amiga, entendeu? Porque assim, é bom você se cercar de pessoas, não fique sozinha, não queira você achar, eu que vou escolher, a vida é minha, eu vou decidir. Não faz isso, não. Porque às vezes entra numa furada, aí você se sente infeliz porque está sozinha, mas vai ficar muito mais infeliz com a pessoa ruim do seu lado. Não é mesmo, Rô? Fala aí, você que tem mais experiência. Porque às vezes a pessoa, antes de conhecer, quando te conhece, se apresenta de uma forma muito sutil, boazinha, tanto o homem quanto a mulher. Não, eu faço tudo para você, eu sou boazinha. Depois que vocês estão debaixo do mesmo teto, aí começam a aparecer as diferenças, né? Então é importante você conhecer, assim. Celso, quando você está falando essa questão de conhecer a família e falar com o irmão dela, isso é uma coisa muito interessante, porque ninguém faz mais isso, né? E aí, quando isso fica, meu Deus, que homem sério, né? Eu vou falar, né, que isso aconteceu aqui, e aí meus filhos, eu dizia que o meu marido veio conversar com meus filhos e foi falar com meu pai, os meus filhos riam muito, falou, mãe, nós nunca vimos isso. Eu falei, claro que vocês nunca viram isso. Claro que isso não é da geração de vocês, né? Mas isso aconteceu. E isso também pra gente, pra mulher, quando a gente conhece essa pessoa, conhece a família, isso nos dá uma certa segurança, né, Nailde? Sim. Se você conhece os amigos daquela pessoa, a família, você sabe mais ou menos aonde você está pisando. Quem é que você está trazendo para próximo de você? Porque como o Celso falou, às vezes tem pessoas assim, não quero conhecer, não precisa, é só a nossa vida, eu e você. Aí você fica pensando, será que essa pessoa tem alguma coisa para esconder? Que eu não posso saber quem é o vizinho, quem é um filho, né? Porque normalmente a nossa faixa etária, dos 60 ou mais, temos filhos, temos um irmão, temos um sobrinho, normalmente a gente tem família, né? E aí quando a gente... Uma outra questão também no casamento são os filhos, que nós vamos levar os nossos filhos e o nosso companheiro vem com os filhos dele.
que foram Sim. criações diferentes, nós sabemos. Então a gente também tem que aprender a dosar isso, a ter conversa. Às vezes você traz seus filhos que tinham um hábito e os filhos da casa também têm outro hábito. Então isso tem que ser conversado, procurar dividir. Tudo é o companheirismo, tudo é conversa para a gente poder seguir em frente. Senão, se a gente também ficar com receios, não vou falar. Não, tem que ser mais claro, tem que conversar. E a gente tem que prestar atenção sempre nessa pessoa que a gente quer. O amor é lindo, é maravilhoso. Muitas vezes a gente vê assim, nós jovens, né, com 60, quando a gente se apaixona, a gente fica, meu Deus, fica vendo estrelinha, fica vendo coraçãozinho. Aí a gente dá uma renovada, pensa assim, em remoçar, pensa na maquiagem, na roupa, naquele horário que vai encontrar aquela pessoa, né, Celso? Aquela hora que eu vou encontrar meu bem. Namorar é muito bom, gente, é muito bom. Estar casado também, mas esse momento anterior é muito bom, né? A gente realmente vira adolescente. E aí a gente volta mesmo. Verdade. A gente tem uma amiga, olha, encontrei fulano, olha como ele quer, como ele é, ele gosta de tal louvor, ele gosta de tal música, ele gosta de tal comida, e a gente faz tudo para agradar. É muito bom namorar, gente. É muito bom namorar na terceira idade. É a possibilidade que você tem de reviver. A gente sabe que a gente renova. Às vezes a pessoa fala para você assim, você tá com o rosto rindo à toa. Tá namorando? É verdade. Porque tem uma coisa boa. Então, assim, essas meninas que ainda não casaram, que têm mais de 60 anos, que estão aguardando no Senhor, continue aguardando, que Deus vai prover, né? E aí, quando você chegar no seu príncipe, você tem que se preparar, porque você vai encontrar uma pessoa diferente de você, de uma criação diferente, mas que você, com o seu, com o lidar do dia a dia, vocês vão caminhar juntos, né? Então, vai ser uma coisa de falar sempre o que você gosta e o que você não gosta. Em tudo. Isso. Na alimentação, no passeio, na hora de viajar, na organização do casamento. Quando é que vai ser esse casamento? Vai ser em 3 meses? Vai ser em 1 ano? Como é que vai ser? Né? Se tiver oportunidade de conversar com o seu pastor, com o pastor de família, converse com ele, apresente esse caso a ele, mostre, né, com quem você vai casar. Se já é uma pessoa que é da sua congregação, ou que é de uma outra congregação, ou pode ser uma pessoa que não seja de congregação nenhuma, mas quem é que você vai trazer para perto de você, para dentro da sua casa, para dividir o seu café com leite. Coisa boa de manhã, botar aquele chinelinho, né, junto. Dividir o chinelinho é muito bom, né? Coisa boa você levantar e o café tá prontinho na mesa. Aí. Isso é demais, né, Celso? Tem que levantar um dia para tudo bem, né? Aí, ó, tá entendendo, ó. Fala, Celso. Não, isso faz parte, né? Graças a Deus, isso faz parte. Não só o café, mas também... hoje eu estou sendo assim mais... Estou sendo... Vou dizer útil. Não vou falar que no meu relacionamento anterior, porque no anterior eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando, não era aposentado. Então, muitas vezes eu não podia dividir com a minha companheira algumas tarefas de casa. E hoje hoje eu me pego fazendo coisa aqui que eu falo assim, caramba, será se eu deixei de fazer para outra e agora assim me vejo assim. Eu não estou gostando, só que não. Não, mas eu vejo, mesmo tempo, eu falo assim, não, porque anteriormente a minha esposa era do lar. E eu trabalhava, e não era. Agora eu sou aposentado, então, quer dizer, se eu sou aposentado, não é porque eu sou aposentado, que estou dentro de casa, que eu não vou fazer a tarefa dentro de casa. Né? Sim, lavar uma louça, ajudar a lavar um banheiro, cuidar, ajudar a casa, pegar. Hoje eu faço coisa que. Entendeu? Gente, eu tô amando isso. Depois a gente tem mais tempo para ficar junto. Se vai junto de manhã. Porque o serviço vai mais rápido. Acaba mais rápido e a gente fica mais tempo junto. Aí pode ver um filme à tarde. Doce, a pipoca salgada, pipoca. Por aí. Aí eu falo assim, não bota isso não, porque eu quero a minha doce. E de repente a minha vem doce. Uma coisa muito legal. Come doce, né? Mas então a gente. Vem cá, agora a hora já foi. A hora já foi, né? O assunto, né? O assunto foi lindo. Eu gostei muito, Rô. Você é uma bênção. Muito bom poder ter você aqui comigo, para poder falar de amor na terceira idade. E a gente queria passar isso, essa calma, essa tranquilidade, porque a gente fica, né, às vezes fica até ansiosa.
ai, não sei se vai dar certo, como é que vai ser? Não, é tudo tão tranquilo, para a glória de Deus, né? Quando a gente coloca Deus na frente, tá tudo certo. Eu queria que você desse uma palavra aí de despedida, né? Para as meninas que estão aí à espera. Então, olha só, primeiro eu vou falar uma coisa para você, Nailde. De vez em quando, aquela cesta assim, do café da manhã, é bom a beça, amiga. Vou te dar uma dica. Vem com aquela cestinha do café da manhã. É ótimo a gente receber, mas a gente também faz, tá? Tá bom. Você É muito bom. Mas as meninas que estão ainda sem o seu esposo, sem o seu namorado, né? Não se preocupem, continuem buscando ao Senhor, pedindo a Deus para enviar o melhor, né? E que elas tenham paciência, que tenham sabedoria, né, Anaísa? A gente precisa ter muita sabedoria, porque quando esse outro chega, esse outro é diferente da nossa vida, é diferente da nossa formação. E a gente tem que ter bastante paciência, amor, sabedoria, para poder receber bem. Porque se você não estiver bem, você não vai receber bem essa pessoa. Se você estiver muito ansiosa, ai, agora eu quero, ai, você vai ser assim, ai, você... Deixa essa pessoa vir, seja ela como for. Aceite as qualidades e os defeitos dela. Porque se ela está chegando para você, ela é uma bênção para a sua vida. Certamente, quando essas pessoas se juntam, elas vão aprender juntas, né? Talvez o meu desejo, aquilo que eu queira, ou a minha característica de personalidade, vai complementar a outra pessoa. Então, é importante que a gente, quando receber esse outro, que a gente pensa, nós somos complementares. Eu vou completar você e você vai me completar. E aquilo que estiver faltando, a gente vai poder estar conversando para amenizar esse nosso relacionamento. Porque o amor é divino. O amor vem de Deus. E o amor completa e contempla a vida da gente. Amém, querida? Eita, mas ela está romântica. Ela está amando. O amor é lindo. Tem que ver o semblante do rosto, como é que fez para falar. Gente, Deus viu um certo... O coraçãozinho olho assim desenhado. Tem uma amiga minha aí, Sônia Borges, é psicóloga também. Um abraço, Sônia. Sônia trabalha na Rádio Bicuda e é psicóloga e faz atendimento também para a terceira idade. Um abraço, muito querida. Legal. Obrigada por você aqui. Bem-vinda aí. Pô, faz uma oração pela gente, né? Por todo mundo aí, o povo que está nos assistindo. Tá bom. Senhor Deus, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, do amor, desse amor divino que vem de Ti para os seres humanos, para cada um de nós. Pedimos a Ti, Senhor, essas pessoas que estão aqui neste lugar, na live, que ainda não encontraram seu companheiro, seu amor, que o Senhor venha providenciar, venha abençoar, mas acima de tudo, Senhor, venha dar sabedoria a cada mulher, a cada homem, Senhor, para que ele possa receber esse presente Teu diante de Ti com o coração aberto. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse casal, pela Nailde, pelo seu esposo. Agradecemos a Ti por essa oportunidade dessa live que tem chegado, Senhor, a cada lar, a cada mulher, a cada homem, a cada pessoa. Que o Senhor venha a cada dia transformar essas pessoas que estão aqui, porque nós viemos aqui, Senhor, para dar testemunho de Ti e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui. Eu quero agradecer, Senhor, por esse casal, pela experiência que ele tem nos ensinado, que eles têm passado para cada um de nós. Te agradecemos por essa tarde, continua conosco e abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nesse momento aqui e até mesmo, Senhor, aqueles que não puderam entrar, mas tiveram esse desejo de estar conosco. Nos abençoe, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa live vai ficar no meu YouTube, Miss Nailde Silva, e ela vai para lá, e aí você vai poder, né, compartilhar para as pessoas que não viram. Vale a pena, né, compartilhar essa live. Eu quero te agradecer, Rô. Foi muito bom, foi muito bênção. Você é uma bênção. Tá, muito bom. Deixa eu terminar. Fala. Vocês também são um casal assim, que trazem pra gente um grande testemunho. Isso é muito importante. Amém. Obrigada pelo convite, amiga. Você é uma amiga muito especial. Eu que agradeço. Sei que você é uma menina tão ocupada e você sempre pronta. Eu quero terminar dizendo assim, precisamos compreender que cada etapa da vida tem seus encantos e desafios, porque a vida é um presente de Deus.
Aquele que consegue chegar à chamada terceira idade são privilegiados, pois conseguiram sobreviver às lutas, às tempestades de toda uma existência. Abraão foi um homem que viveu a terceira idade, com um sentimento de realização. Quando lemos o que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão, fica fácil entender qual era o segredo da sua felicidade. Quem aprende desde cedo na vida a obedecer a Deus incondicionalmente, tem na terceira idade uma consciência tranquila de que Deus a quer ir procurar servir. E Ele jamais nos desamparará. Eu quero dizer com tudo isso, passamos aí momentos terríveis, né? Pandemia, Covid, muita coisa ruim, nós vencemos. Estamos aqui. Aí talvez você fale assim, né? Ah, eu consegui. Não, se você está vivo, foi Deus que te preservou. Deus te livrou do vírus aí. Quantos ficaram entubados? Minha pastora Antonieta, né? Uma mulher de mais de 80 anos. Ela ficou entubada e ela saiu, porque Deus tinha um propósito com ela ainda. Então, se você está aí na terceira idade, não se lamente. Agradeça a Deus por ter chegado a 60, 65, 70, 80. Você venceu, você está vencendo. E Deus ainda tem planos para a tua vida. Não desista, não desanime. Abraão, ele veio com 100 anos ter filhos, né? E Sara também com 90. Então, Deus tem planos, Deus tem projeto. Que possamos estar na sua presença cada dia mais, agradecendo a Ele o dom da vida, agradecendo a Ele por chegar até aqui. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter me permitido. Meus filhos, minha filha viveu 25 anos, o meu filho viveu 15 anos, minha nora viveu 18 anos, né? E meu genro viveu 19 anos na época, 20 anos na época. Então, viveram pouco? Não sei dizer se viveram pouco. Eles viveram o tempo que Deus permitiu, não é isso, meu bem? Viveram o tempo que Deus permitiu. Meu esposo morreu com 60 anos. A esposa também? 58 anos. Não, aí a gente fala, viveu tão pouco tempo. Não, é o tempo que Deus permitiu. Todos nós temos um tempo, né? Já escrito por Deus, para viver nessa terra. Que possamos cumprir o propósito dele de ser bênção para o outro, abençoar uns aos outros. Você vê uma pessoa idosa em pé no ônibus, dá lugar, não deixa ela em pé não, as pernas dói, sabe? Há muito tempo, às vezes já trabalhou a vida inteira, principalmente a geração nossa, passada, né? Foi uma geração, hoje, a nossa geração daqui para frente está mais leve, né? Está mais tranquila, mas a geração passada trabalhou muito. Então, você vê uma pessoa em pé, de idade, dá lugar, seja gentil, né? Às vezes a gente não tem muita paciência, mas pede a Deus para você chegar lá, né? Chegar a experiência, né? Eu estava lendo o versículo que eu queria deixar também, Levítico 19, 32, que diz assim, ó, levantar-te-ás reverentemente diante de uma cabeça de cabelos brancos, honrarás o ancião e tomarás para sempre, com respeito, todas as pessoas idosas, né? É quando o Senhor fala para Moisés, lá no monte. E aí, assim, se Deus está dizendo para todos, né, que a gente deve honrar essas pessoas, tem essa experiência, cabelo branco, a pessoa idosa, ela tem uma grande experiência para a gente, como você está falando. Né? Às vezes a gente fala para o jovem assim, ouve o que o idoso está falando, ouve. Aí muitas vezes eles até ficam meio irritadinhos, mas depois falam, poxa, mas não é que ela tinha razão, não é que minha avó falou certo? Então a gente tem que valorizar essas pessoas pela experiência de vida que elas têm e que elas nos trazem. É verdade, é verdade. É um privilégio, né? Quando você pode sentar perto assim, de uma pessoa, né? Ficar ouvindo as histórias. Mas a juventude não tem muita paciência, não, né? Mas a gente vai indo, vamos vencendo e agradecendo. Depois eles falam assim, ela tinha razão, né? Quando a gente está em reunião de família, que às vezes aparece um neto, aí, bem que minha avó falou. A gente fala, pois é, a avó falou, você não acreditou? É verdade. Mas, um beijo, amor. Obrigado, querido, pelo convite, estou muito feliz. É muito bom falar de amor e de amor na terceira idade. Estamos vivendo isso. Eu adorei. Isso. Um beijo, vamos voltar de novo, tá? Vou te chamar de novo. Pra gente falar de novo. Eu amei. Um beijo para você. Um abraço lá pro esposo. Tá. Ele está trabalhando. Você está na fase do poder, hein? É o varão que pode.
que pode descansar. Nailde, que pode passear, que pode lavar a louça, que pode passear com a esposa. Você na fase do poder. O homem acima de 60 anos na fase do poder. Então, eu peguei a melhor fase dele, né? Fazer o quê? Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. A gente vai terminar cantando aqui o mesmo hino, né? Porque a gente gosta desse hino. Porque quando a gente estava conversando, namorando, né? Foi um dos primeiros hinos que a gente ensaiou para cantar junto. Vamos cantar aí, mais uma vez. Tu és meu mundo, o ar que eu respiro, a canção que eu canto, resposta quando eu chamo. Tu és meu mundo, tu és o meu farol. Só em ti encontrei o amor, tu és a direção, és a minha vida. Tu és meu mundo. Ainda canta bem, olha. O ar que eu respiro, a canção que eu canto, resposta quando eu chamo. Quando eu chamo, Tu és meu mundo, tu és o meu farol. Só em ti encontrei o amor, tu és a direção, és a minha vida. Esse é muito glória a Deus. Deus é lindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Tu és meu mundo. És minha vida. Queremos desejar um final de semana abençoado para você. Deus abençoe toda a sua família, né? Que você tenha um fim de semana de paz, um resto de dia abençoadíssimo. Segunda-feira eu tô aqui com a Eunice e Justino. Nós vamos falar sobre alegria no luto. Vai ser bom também, hein? Muito bem, com certeza. Ela perdeu o filho, entregou o filho dela para Deus. E ela conseguiu encontrar essa alegria que só Jesus pode dar. Verdade. Se tua presença comigo estiver, tudo que sou se renova. Tua presença inunda minha vida, em meu caminhar me abençoa. Oh, tu és meu mundo, tu és meu tudo em tudo. Retidão de minha vida, caminho claro e bom. Oh, 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 tu és meu mundo, tu és o meu farol. Só em ti encontrei o amor, tu és a direção, és a minha vida. Tchau! Até segunda-feira, ó. Beijo pra você. Você também. És a minha vida. Ai, Deus abençoe vocês. Tchau! Esse trabalho maravilhoso. Deus abençoe seu trabalho Beijo, maravilhoso. te amo. Beijo. Glória Também. a Deus. Amém. Tchau. Tchau.